me chamo Marcelo Burratem, sou desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente presido a ANDES, Associação Nacional de Desembargadores, criada em 2006 por um seleto grupo de desembargadores brasileiros. Eu convido a você a participar e se associar à ANDES. Ela é a única associação no Brasil que congrega e que faz a defesa dos interesses dos membros da magistratura de segundo grau. Os tribunais regionais do trabalho, os TRFs e os TJs são os nossos alvos. Assim, como você sabe, nós temos vicissitudes que ensejam a defesa exclusiva do segundo grau. Muito obrigado e se associe. Olá, muito boa tarde. Boa tarde aos telespectadores do canal da ANDES, Associação Nacional de Desembargadores, a única associação, como vocês viram, realmente a defender o segundo grau, especificamente o segundo grau de jurisdição. Os desembargadores do TRF, TRTs e dos Tribunais de Justiça. Hoje nós estamos aqui com um grupo sensacional e assim, da melhor qualidade intelectual, por amizade. Estou aqui com o professor Pedro Marcos, o professor José Carlos, estou aqui com o desembargador André Fontes, que é o presidente do TRF, da ANDES também, e estou com a doutora Ana Tereza Basílio, advogada renomada, uma querida amiga. Nós vamos tratar hoje de um assunto que, no meu entender, ele transcende, ele é absolutamente necessário que façamos uma análise e nos debrucemos sobre esse tema. Quando a gente esteve aqui a discutir o tema e estávamos aqui tentando ver para onde iríamos, em que caminho nós iríamos, falando com o desembargador André Fontes, e ele fala: Marcelo, vamos falar sobre uma lei que está em moda, que poucas pessoas entendem, ela pode ser meio intrincada, que é a concorrência desleal e os novos paradigmas. Então, nós estamos aí nos debruçando hoje sobre esse tema. E, para começar a falar sobre esse tema, a gente vai ter uma tarde muito elucidativa, porque temos pessoas assim da melhor estirpe. A gente vai começar com o professor doutor Pedro Marcos. Doutor Pedro é sócio de Denis Borges Barbosa Advogados, é professor do Departamento de Direito da PUC do Rio de Janeiro, é doutor em Direito Comercial na USP, é mestre em Direito Civil pela UERJ e é especialista em Direito da Propriedade Intelectual da PUC Rio de Janeiro. Professor, eu sei que a matéria é uma matéria, às vezes, ácida. É uma matéria que a gente, muito provavelmente, as pessoas aqui estão doidas para absorver tudo que vocês vão dizer, porque a dificuldade no entendimento da legislação não é fácil. Uma lei relativamente nova e que a gente precisa estabelecer novos parâmetros e explicar para o estagiário que está ouvindo aqui, a gente, sobre o tema. Vamos falar um pouco mais sobre ela durante a tarde, mas a palavra está com o senhor, professor Pedro. Bom, boa tarde a todas e todos. Obrigado pelo gentil convite, pela Associação dos Magistrados, em segunda instância. Isso é muito importante que possamos dialogar sobre uma matéria em que a impressão que eu tenho é que boa parte das inovações havidas nos últimos anos, ela se dá parcialmente pela atuação dos advogados que postulam, que criam novas teses, bem como pelas cortes, pelos tribunais que eventualmente acatam ou rechaçam as teses, criando os julgados e formando jurisprudência. Eu não tenho o hábito de apresentar PowerPoint, mas eu quis fazer isso por causa de alguns elementos de imagem que eu acho que ajudam a captar esse debate. Então, de maneira muito sintética, né, um ponto que me parece ainda pouco bem resolvido, tanto na doutrina quanto na concorrência dos julgados, tem a ver com essa disparidade sobre os conceitos, um perfil conceitual do que seja concorrência e do que seja rivalidade.
eu sempre gosto de exemplificar. Na década de 40, na década de 50, minha avó paterna, ela era maestrina, uma das primeiras maestrinas mulheres do Brasil, e ela trabalhava com um senhor chamado Heitor Villa-Lobos, inclusive com o qual ela fundou o Instituto Villa-Lobos de Música, que até hoje funciona no nosso magnífico estado fluminense, no Rio de Janeiro. E convivendo com o professor Heitor Villa-Lobos, trabalhando com ele muitos e muitos anos, minha avó o tinha como um dos maiores compositores, especialmente daquilo que nós chamamos de música clássica, que pese o período ser bem posterior ao período clássico da música, e ela ter até em mais alta conta autores como Ernesto Nazaré e outros compositores do que para o Villa. Mas o Villa, ele foi um desbravador, criou óperas, operetas, baquianas, e para muitas pessoas, inclusive eu mesmo, que sou músico amador, eu tenho para mim que o Heitor Villa-Lobos é ou talvez o maior gênio musical brasileiro de todos os tempos. Eu lia, ano passado, uma reportagem, um tempo até, da revista Galileu, do grupo Editorial Globo, em que um professor também de propriedade intelectual, que gosta de música, usou a palavra gênio para elencar como talvez o maior músico brasileiro de todos os tempos, um guitarrista de um ritmo paraense chamado Chimbinha. E ele usava essa palavra gênio, que é uma palavra que, tal como alguns autores da história popular brasileira, alguns autores importantes da nossa cultura paraibana, reservam para as pessoas muito especiais. A palavra gênio ela não pode ser tamanha banalidade. Mas digamos que fosse possível falar de uma espécie de rivalidade, de uma relação abrasiva entre Chimbinha e Heitor Villa-Lobos. Talvez algumas pessoas prefiram o brega, prefiram o calypso, outras pessoas gostem mais da combinação de instrumentos de corda, como a viola de gamba, como o violão, como o baixo. Quem teria razão nessa lógica tão distinta? Será que o público destinatário das obras de arte de natureza estética, como o Villa-Lobos, seria o mesmo público do senhor Chimbinha? Digamos que Heitor Villa-Lobos ressuscitasse, como fez Lázaro ou Jesus, estivesse entre nós e marcasse em shows concomitantes. Será que teríamos uma possível predileção de um público específico para um show de Heitor e não para o público de Chimbinha? A rivalidade, digo, ela é uma relação pautada por premissas muito distintas dos conflitos patrimoniais. Às vezes a rivalidade é puramente intelectual, pode-se pensar, por exemplo, uma rivalidade entre Dworkin e uma rivalidade entre Hart, ou uma rivalidade entre Habermas e uma rivalidade entre Tolkien. Nós temos rivalidades desportivas, como Nigel Mansell e Ayrton Senna. Nós temos rivalidades de todas as sortes. Mas as rivalidades, elas têm algumas características peculiares, como os elementos personalíssimos. Em geral, a pessoa tem uma rivalidade com uma pessoa específica. Ao contrário da ideia de concorrência, que, como vamos ver, são relações predominantemente patrimoniais, onde os sujeitos muitas vezes não importam tanto, e o objeto tende a ser fungível. Eu gosto muito de um conceito de dois professores uspianos, dois professores titulares da Faculdade de Direito Largo de São Francisco, a professora Paula Andrea Forgione, titular de Direito Comercial, o professor Eros Roberto Grau, então titular de Direito do Estado, que narram o vocábulo concorrência como uma lógica de disputa de clientela, ou seja, da predileção dos destinatários, talvez perto de uma ideia que alguns autores brasileiros tenham como conceito de consumidor. Se nós pensarmos, do ponto de vista das criações estéticas, como eu falava agora há pouco de Heitor Villa-Lobos, ou segundo um jornalista /jurista brasileiro, Ronaldo, a ideia de Chimbinha como um gênio da música brasileira, é difícil pensarmos que Chimbinha e o senhor Heitor Villa-Lobos disputassem predileções de público, ainda que as pessoas tenham restrições econômicas para comprar discos ou para pagar por licenças de streaming. Fato é que concorrência só pode haver quando nós estamos falando da disputa de clientela. Toda vez que eu ouço Mozart, ouço Telemann, eu nunca me senti um cliente. Eu me sinto numa relação muito mais próxima, muito mais íntima, muito mais densa, de natureza existencial, de objeto infungível, onde as partes são personalíssimas. Quando nós falamos de rivalidade,
A melhor ideia de rivalidade que eu tenho dentro de uma cultura nacional é uma rivalidade que existe na cultura do Norte, né? No festival Boi, a ideia de Parintins, onde de um lado, quem torce por Caprichoso, não importa quantos anos o Caprichoso não esteja bem se apresentando, ou não tenha sido feliz no desfile, não irá ficar feliz pela vitória do Garantido, ou o Garantido, não importa quanto tempo passe sem vencer, o seu torcedor, o seu amante, o seu apaixonado, o seu filho, o seu amigo, jamais o trairá pelo pensamento do concorrente, ou melhor, do rival. A rivalidade, ela muitas vezes é íntima, como aconteceu, como só acontecer entre Degas e outros tantos pintores do seu período, como aconteceu com de Kooning, como aconteceu com Pollock. E às vezes essas rivalidades nascem de uma intimidade e às vezes as rivalidades até ajudam os rivais a crescerem, seja por pensamentos de superação própria, seja por pensamentos menos nobres de inveja. Mas enquanto a rivalidade tende a ser pessoal, existencial, personalíssima e com objetos infungíveis, nota-se que a concorrência tem um outro espectro. São relações igualmente abrasivas, mas em geral de natureza patrimonial, de objeto fungível e de elementos despersonalizados. Quando nós observamos o que acontece na internet, às vezes, quando se olha o tipo de anúncio que se fazia alguns anos atrás, nós percebemos que existe um fenômeno da mercantilização de relações que tipicamente deveriam ser relações civis, deveriam ser relações baseadas na fidúcia, deveriam ser relações calcadas nos elementos personalíssimos. Nada é mais fiduciário do que uma relação com o médico ou com um advogado, e por isso jamais deveria o advogado ou o médico ou qualquer profissional liberal que, por exemplo, constitui uma sociedade civil, como uma sociedade não empresária, se portar como se fosse um agente econômico pela teoria da empresa. Eu digo aqui teoria da empresa não só do ponto de vista de atividade econômica organizada, mas digo sim no fito quase que mercantil do comportamento. E por isso, eu acho importante nós não confundirmos as relações de rivalidade, né? Eu e o professor Zé Carlos temos uma relação de amizade. Nossos escritórios não têm uma história de patrocinar cliente um contra os outros, pelo contrário, sempre que eu posso indico para o professor Zé Carlos. O professor Zé Carlos também indica quando precisa para os seus colegas e amigos. Mas mesmo que nós tivéssemos uma rixa, nós não teríamos uma relação de concorrência, porque os nossos vínculos fiduciários com os nossos clientes, eles não são fugíveis. O cliente confia no professor Zé Carlos, o cliente confia em mim, confia em ambos, mas tem a predileção do Zé Carlos. São elementos existenciais que predominam neste discurso. Agora, se nós começarmos a confundir relações de íntima pertinência patrimonial com relações de íntima pertinência existencial, nós podemos ver maus exemplos como esses que estão no PowerPoint. Não consigo imaginar o que seria um quase desembargador. Confesso que não consegui entender esse anúncio até hoje, ou também tampouco conheci um advogado que jamais perdesse uma causa. Me parece que isto é bravata. Então, se nós fôssemos sumarizar essa primeira provocação, quando nós falamos de concorrência, para falarmos de concorrência, podemos falar em pressupostos, requisitos e fatores. Em termos de pressupostos, só posso falar de concorrência quando eu tenho pluralidade subjetiva. Se eu só tenho um grupo econômico com vários agentes econômicos, eu não tenho pluralidade, tenho pseudo-pluralidade. Se eu não tenho um pressuposto de contexto patrimonial, eu tampouco tenho concorrência, ainda que eu possa ter pluralidade de sujeitos e rivalidade existencial. E, por fim, em termos de pressupostos ou de elementos de existência, para falarmos de concorrência, nós temos que ter o ânimo de concorrer, a vontade de disputar. Porque se, apesar de pluralidade de sujeitos no mercado econômico, patrimonial, os sujeitos se concertam com C para não concorrer, e sim para formar um trucha, não tenho concorrência. Além dos pressupostos, para falar de requisitos da concorrência, segundo a teoria tradicional do direito concorrencial privado, como, por exemplo, o meu falecido pai, o professor Denis Borges Barbosa, eu tenho que ter a temporariedade, só concorrem sujeitos que são sincrônicos, territorial, eu não posso falar de concorrência de pizzarias, uma pizzaria em Roma com outra pizzaria em Nova York, e os bens ou serviços têm que ser idênticos ou parecidos. E, por fim, ainda, apesar de ter elementos ou requisitos, se eu tiver uma grande disparidade de preço ou de qualidade, eu não vou falar de identidade de públicos-alvo. Então, feita essa primeira anotação sobre o que é rivalidade, ou seja, relações abrasivas de índole predominantemente existencial, de objeto infungível, de elementos personalíssimos.
né? Quem torce para o Vasco da Gama, como eu, apesar de passar 20 anos muito mal, eu jamais torcerei para o Flamengo, não importa quão bem esteja o Flamengo. Agora, se eu frequento um restaurante e ele começa a declinar a qualidade dos seus produtos ou do seu serviço, pode ser que eu mude de restaurante. Como dizia Valdemar Martins Ferreira, não existe nada menos fiel do que um cliente. Mas quando eu falo de relações existenciais, essa relação é fiduciária. Ela tende a ser mais longa, ela não tem de ser permutável, e os sujeitos fazem toda a diferença. Feita essa abordagem de distinção entre rivalidade e concorrência, muitas vezes mal feita pela doutrina, eu queria mostrar um problema de quando a gente começa a confundir uma coisa com outra. Ou seja, quando a gente começa a tratar rivalidade e concorrência como o mesmo fato jurídico. Eu peguei esse julgado, Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que eu não só acho muito bem fundamentado, mas era uma lide entre dois templos de natureza religiosa, ou seja, são templos religiosos, aonde um sujeito de direito demandante acusou o outro sujeito de direito de estar usando símbolos religiosos e usar formas de organização das cerimônias religiosas, gerando desvios de fiéis. Eu vou repetir, porque isso, quando eu li a primeira vez, me gerou um pouco... eu fiquei assustado. Uma ação sobre concorrência desleal entre templos religiosos por desvios de fiel. E a primeira incredulidade que isso me gerou é o fato de que se é fiel, não desvia. E é muito difícil, creio eu, minha avó estudou com o senhor Karol Wojtyla no colégio, lá na Polônia, é muito difícil acreditar que a minha avó pudesse confundir a Igreja Católica que ela frequentava com qualquer outro templo, porque essas relações, elas são fiduciárias. Elas são relações de fé, elas são relações extremamente personalíssimas. Então, o desembargador Newton Varela Júnior, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, afastou, ainda que numa decisão perfunctória, ainda que uma decisão não meritória, a lógica concorrencial de abrasividade e de fungibilidade relacional em algo que é profundamente sensível, como a fé. Outro caso que chamou muito a minha atenção sobre essa confusão entre os conceitos de rivalidade e de concorrência aconteceu no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, isso sob a égide da Constituição dos anos 60, sobre a égide do Código Civil de 1916, em que duas associações, ou seja, novamente terceiro setor, como falávamos dos templos, duas associações litigaram. Uma demandante queria ser a única no estado do Rio Grande do Sul a arrecadar dinheiros para crianças carentes. E ela demandou contra outra associação que também tinha como causa, também tinha como projeto de vida ajudar crianças carentes, porque ela entendeu que, ao haver duas associações que cuidavam de crianças carentes, a segunda estaria desviando doadores e que, portanto, seria impossível a convivência entre associações que contribuem para a causa do infante que está em situação de rua, porque a segunda concorreria deslealmente, como se pudéssemos falar de monopólio da benemerecência. E também muito bem aqui andou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao não acolher uma lógica de disputa de mercado para aquilo que é fazer o bem comum. Mas, mais uma vez, me parece que, no máximo, a possível rivalidade interassociativa, confundir com fungibilidade mercantil, é muito prejudicial. Um outro caso muito curioso, julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, em que, ao meu ver, a decisão está certa, mas eu não concordo com o fundamento da decisão, foi uma demanda havida sobre a candidatura do senhor Enéas Carneiro, que sempre, nas curtas propagandas políticas que apresentava, executava ao fundo um Beethoven muito alto, com uma voz muito forte, e falava ao final o número 56. Salvo engano, eu não sei nem se o PRONA ainda existe, era um partido fundado, salvo engano, por esse cardiologista nascido no Acre, mas que morava aqui no Rio de Janeiro. E apareceu um sujeito também também disputando votos consigo como deputado, que, salvo engano, essa foi a eleição em que, à época, o senhor Enéas Carneiro foi eleito o deputado federal mais votado do Brasil, e o sujeito ele começou a se vestir como Enéas, a deixar uma barba como Enéas. Ele, salvo engano, ele conseguiu, em jurisdição voluntária, alterar o nome dele para botar Enéas no nome que ele ainda não tinha, e também se apresentava como se fosse alguém vinculado ao Enéas, e o senhor Enéas Carneiro não ficou muito feliz com isso, fez uma impugnação de candidatura, e isso chegou ao Tribunal Superior Eleitoral, e num voto muito interessante do ministro Sepúlveda da Pertence, foi destacado
de que essa lógica de usurpação de imagem poderia levar a uma confusão não do contribuinte, não do cidadão, não de um consumidor, mas de uma lógica de transparência, daquilo que não contribui para a diminuição das assimetrias informacionais. Não podemos confundir o sujeito que é administrado com um consumidor. E o próprio voto vista na ministra Ellen Grace acabou acolhendo esse obter dictum. Digo eu acho que a decisão está certíssima. Não devemos aceitar candidatos imitando serem outros candidatos que especialmente disputam por mesmo cargo. No caso, não era um cargo do Executivo, não era um cargo do Poder Legislativo, essa não foi uma eleição que o senhor René Carneiro concorreu para a presidência da República, mas eu não sei se eu usaria a fundamentação da concorrência de leal, porque no caso dele, os valores da personalidade, ou seja, no máximo o contexto de uma relação de rivalidade, já eram suficientes para não permitir uma candidatura, na minha opinião, sob uma farsa. Né? Não precisa enganar as pessoas para conseguir votos, isso não é uma maneira legítima, numa república, numa coisa pública, para assim proceder. Mas, digo eu, não sei se eu concordo com o fundamento. Eu concordaria com o resultado dispositivo, mas eu não diria que essa é uma relação de concorrência desleal, porque entendo eu, quando eu voto num ser humano, ele não é fungível e os elementos fiduciários são personalíssimos. Eu voto numa pessoa específica e não em qualquer um. E o último caso em que eu me vejo, me parece que tem havido um pouco de sobreposição dos conceitos de concorrência e validade, foi até um caso tramitado aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em que duas lojas maçom litigaram uma contra a outra, uma causa de pedir sob o ponto de vista de violação de marcas e outra causa de pedir com relação à concorrência desleal. E eu concordo completamente com o resultado da sentença. Acho que a sentença foi muito bem lavrada de que não era correto despertar qualquer tipo de confusão sobre essas pessoas jurídicas que não são sociedades empresárias. Mas eu não sei se eu teria utilizado o argumento de confusão consumerista, porque eu não acho que quem integra uma loja maçom possa ser tratado como consumidor. Eu acho que esse é um exagero, uma hipérbole, uma aplicação analógica indevida. Então, nesses 4 casos que eu revelei, o caso eleitoral, o caso religioso, o caso da maçonaria, são exemplos de soluções jurídicas que poderiam ter sido as mesmas, ou seja, de proibir atos de confusão, atos de associação, atos de usurpação de imagem, mas que não necessariamente a lógica da concorrência, de disputa de clientela, de vinculação com o consumidor, seja a mais adequada para dirimir esse tipo de conflito. E chego à essência da minha fala para respeitar meus 25 minutos que me foram otorgados. Quais são os novos paradigmas, então, se tudo que eu mostrei não me parece um bom uso, por analogia, da teoria da concorrência desleal? Um caso muito interessante, um deles, que foi originário aqui do estado do Rio de Janeiro, tramitava sobre interpretações de imunidades tributárias. Em síntese, imagine-se que um determinado imóvel no centro do Rio de Janeiro fosse devedor de tributos federais e o sujeito inadimplente numa execução fiscal, sem outros bens, tem o seu imóvel penhorado e não interessado, de repente, aquele imóvel adjudicado em favor do credor. Por exemplo, em favor da União. E o imóvel do lado, ele é um imóvel de uma entidade particular que aluga para um outro sujeito de direito, digamos, que 2 locatários, um locatário da União, o outro locatário de imóvel privado, de imóveis iguais, sejam concorrentes. Haja 2 padarias na mesma rua, por exemplo, na Rua da Carioca, no centro do Rio de Janeiro. O fato de um locatário ser locatário de um imóvel da União lhe faz ser beneficiário da imunidade tributária do IPTU, que é a imunidade recíproca? Bom, essa discussão é importante, porque se eu tenho um custo fixo muito menor do que o outro vai ter que pagar o IPTU e transmitir esse valor do IPTU pago aos seus consumidores, e se eu vendo produtos iguais, 2 latas de Coca-Cola, naturalmente a lata de Coca-Cola tende a ser mais cara em quem paga IPTU do que aquele que eventualmente é beneficiado por uma interpretação expansiva da imunidade recíproca tributária para a União. E esse caso aconteceu no Rio de Janeiro, não com padarias, não com Coca-Colas, mas com concessionárias de veículos automotores de uma famosa avenida da Barra da Tijuca, onde de um lado da rua o terreno era da União e quem alugava aquele terreno da União não pagava IPTU, e do outro lado da rua alugava de um ente privado e vendia os mesmos carros da mesma marca de veículos automotores, porém pagando IPTU e, obviamente, o preço do veículo automotor não era o mesmo. E o Supremo Tribunal Federal, em 2 julgados muito felizes, com a ministra Carmen e o ministro Luiz Roberto, chegaram à conclusão
de que essas interpretações expansivas e extensivas de imunidades tributárias geram uma falta de isonomia e que a falta de isonomia em matéria tributária pode tender à concorrência desleal, porque por melhor que seja a eficiência do sujeito, a eficiência econômica do sujeito que paga tributos, ele não vai conseguir disputar preços com isso. Então, eu não estou falando aqui sob o ponto de vista de termos dois crimes, o sujeito que eventualmente só nega tributos ou faz interpretações não de elisão fiscal, mas de evasão fiscal, vai ser punido pelo crime tributário e pelo crime da concorrência desleal. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é possível que, através de um ilícito tributário, no âmbito cível, eu acabe sendo favorecido por concorrência desleal, porque isso viola a isonomia da livre iniciativa e da livre disputa no mercado. Então, o Supremo Tribunal Federal ele começa em matéria tributária a conectar direito público com o direito privado, porque os bens jurídicos são diferentes. De um lado, o bem jurídico do credor, a união é um. De outro lado, a paridade de armas no mercado competitivo. Quem não paga tributo sai, em termos de eficiência, com maiores possibilidades de praticar preços mais baratos e o consumidor, em geral, prefere preços mais baratos. Um segundo caso muito interessante do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina foi dirimido pela desembargadora Denise Volpato. E, nesse caso, havia uma disputa que partia de problemas regulatórios. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, como quase todos os tribunais, tem muitos julgados sobre rádios comunitárias, né? Às vezes surgem disputas na própria Justiça Federal sobre rádios comunitárias que existem, que são exercidas perto de aeroportos, que isso gera riscos, mas também há disputas sobre questões de rádios comunitárias, porque as rádios comunitárias têm uma série de benefícios administrativos e fiscais, mas, de outro lado, elas não podem contar com publicidade. Uma rádio comunitária, ou seja, alguém que figurava com uma série de benefícios, resolveu aumentar a sua receita exercendo publicidade comercial com patrocinadores. E nisso ela acabava disputando em deslealdade, em falta de paridade de armas com as rádios comerciais, porque elas estavam pagando mais tributos e eram sujeitas a fiscalizações mais rigorosas. E por isso, muito acerto, o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina dizendo, olha, se você escolhe ser ONG ou se você escolhe ser associação, você não pode ter comportamento de sociedade empresária. Tal como eu mostrava anteriormente, dois anúncios feitos por sociedades simples de advogados que se pautavam ou se portavam como se comerciantes fossem. Isso é absolutamente inadmissível, porque nós não podemos transpor a lógica do direito civil para a lógica do direito comercial. Até a boa-fé do direito civil é diferente da boa-fé do direito comercial, como é diferente da boa-fé do direito consumidor. E essas confusões de invalidade e concorrência tendem a ser muito perigosas. Já chegando perto do fim, dois acordos excelentes do Tribunal Superior do Trabalho, do ministro Márcio Eurico e também da ministra Maria Helena Malman, tratavam de uma questão licitatória, ou seja, uma questão de administrativa, uma questão de trabalho que impactou em concorrência desleal, porque muitas vezes, com terceirização de serviços públicos, às vezes os tribunais, às vezes órgãos do Poder Executivo e do Poder Legislativo acabam fazendo licitação menor preço, e às vezes as empresas privadas, elas para baterem ou chegarem a um preço, quase irrealizável, elas inadimplem vínculos trabalhistas, elas não preenchem todos os requisitos trabalhistas, precarizando a mão de obra. Ou seja, para competir em preço, precariza-se mão de obra. E isso, segundo a Justiça do Trabalho, é uma forma de praticar, de promover concorrência desleal numa interface entre o direito público e o direito privado. Então, quais são as notas concludentes que eu fiz dessa relação de rivalidade, dessa relação de concorrência, dos liames patrimoniais, dos liames existenciais, de vínculos de direito eleitoral, de direito do trabalho, de direito administrativo e de direito comercial? Em primeiro lugar, que as relações concorrenciais entre os vínculos de natureza abrasiva, nem toda relação é abrasiva, algumas relações são cooperativas, como deveriam ser as relações societárias, como deveriam ser as relações de vizinhança. Nem sempre as relações de vizinhança são tão cooperativas assim. Mas concorrência e rivalidade são espécies de um gênero que eu chamo de competição. A concorrência, diferentemente da rivalidade, ela é patrimonial, de objeto fungível, muitas vezes despersonalizada nesse mundo de consumo em massa. Enquanto as relações caracterizadas pela rivalidade, elas são passionais, elas são amadoras, como meu vínculo com o Clube de Regatas Vasco da Gama, são tendentes a nenhum tipo de permuta, nada no mundo me fará torcer para o Clube de Regatas do Flamengo. A aplicação por analogia dessa teoria da concorrência desleal a relações civis,
tal como eu mostrei no caso dos templos religiosos, ou da loja maçônica, ou da questão eleitoral, é perigosa e pode gerar resultados contrários a direitos constitucionais sensíveis. A concorrência desleal ela é a priori restrita à incidência ao segundo setor, e quando eu estou falando de primeiro setor e de terceiro setor, a priori eu posso até ter relações de rivalidade, como as relações de rivalidade por guerras fiscais de ICMS de Estado para Estado, de ICMS do destino ou do ICMS de origem, mas eu não posso dizer que o Estado de São Paulo concorre com o Estado do Rio de Janeiro, porque eles deveriam ser parceiros nessa mentalidade federativa cooperativa. Então, a concorrência desleal é predominantemente algo restrito a segundo setor, mais especificamente ao ambiente empresarial e dentro do ambiente empresarial no nicho concorrencial. E as novas facetas da concorrência desleal dialogam com o direito tributário, laboral e administrativo, em geral gravitacionando ao redor da isonomia. Se eu violo a isonomia, mesmo que aquilo imediatamente viole um outro bem jurídico, isto não gera uma imunidade das sanções de concorrência desleal. Então, professor Boateng, professor André, professor José Carlos, professora Ana Tereza, essas eram as minhas considerações inaugurais. Eu agradeço muito a paciência e a gentileza. Ok. Professor, sensacional. Eu acho que essa disparidade, dubiedade, né, entre concorrência desleal e o outro gênero que é mais aguerrido, mais eu acho que isso ainda os tribunais, o que eu percebo é que os tribunais talvez não por ser uma legislação mais nova, mais recente, não estão se preparando adequadamente para pessoas com a sua inteligência, com a inteligência do professor Zé Carlos. Então, eu acho que precisa. Quer dizer, há pessoas aqui que estão ouvindo a gente que não têm uma noção mais rudimentar do tema. Então, eu fiz um breve históricozinho, quer dizer, um negócio mais um introito, dizendo o seguinte: sabido que o mercado consumidor, nas suas mais variadas vertentes, se revela cada vez mais competitivo e agressivo. Some-se a tal realidade um dos eventos mais marcantes na história recente da humanidade, qual seja a pandemia do Covid-19, ceifando vidas, abalando mercados, mas também impondo ou incrementando novas formas de comercialização de produtos. De automóveis a medicamentos, alimentos e vestuário, tudo se submete ao império de um só clique, onde são sumamente abreviadas as formas de acesso ao mercado por parte do consumidor, inundado com um sem número de opções, né, Ana? Formas e meios de acesso, tudo à sua disposição numa velocidade nunca antes imaginada. Porém, se é verdade que tal quadro traz inúmeros benefícios, cabe ponderar. Estaríamos, como operadores do direito, preparados para essa nova realidade no âmbito do direito concorrencial, professor Zé Carlos? Como articular os imperativos da livre iniciativa, meu querido André, com a necessidade do desenvolvimento de um ambiente justo, competitivo e moderno? Esses são os temas que a gente está abordando e vai abordar durante a tarde. E eu trago uma definição de concorrência desleal para... A concorrência desleal pode ser definida como uma conduta ilícita de mercado, na qual utiliza-se técnicas ilegais e até mesmo abusivas para angariar clientela em prejuízo de seus concorrentes. Cuida-se de um desvio de conduta moral, no meu entender, professor, com violação dos princípios da honestidade comercial, da lealdade, dos bons costumes e da boa-fé. A caracterização disso é que a gente sempre fica nesse dilema quase que orgânico dentro dos tribunais, dessa subjetividade, Pedro e professor Pedro, desse tipo aberto da legislação e principalmente, quando a gente vê que do outro lado tem, por conta de uma marca dessa, tem grandes empresas, tem grandes produtos, tem grandes consumidores e tem a galinha dos ovos de ouro da economia brasileira, chamado empresário. Então, para falar também sobre isso tudo, eu trago agora o professor José Carlos Vaz e Dias. José Carlos, eu quero te agradecer. Sei que você está aqui
muito mais pela indicação do André, que conseguiu te tirar desse dia a dia, tanto você quanto o Pedro. Se não fosse o André, eu não conseguiria, a gente não conseguiria essas presenças tão ilustres. O professor Zé Carlos, ele é sócio do escritório Vaz e Dias Advogados Associados, especializado em direito à propriedade intelectual e inovação tecnológica. Ele é PhD pela University of Kent at Canterbury, na Inglaterra, em 1993. É mestrado em Direito LLM Degree da mesma universidade. Exerce também o cargo em comissão de coordenador do Escritório de Patentes e Propriedade Industrial junto ao Departamento de Inovação da UERJ. Possui um conhecimento vasto, notório das questões jurídicas relativas às patentes biotecnológicas, direitos referentes às variedades de planta e fármacos, o que permite que ele elabore estratégias para exploração de invenções no mercado brasileiro. Professor, a palavra está com o senhor, principalmente agora, diante do seu currículo, da sua colocação, desse número, graças a Deus, de novas vacinas da Covid que estão vindo por aí, com marcas, se sabe como, copiadas ou não, muito parecidas ali ou aqui. Está com o senhor, professor. Muito obrigado, doutor Marcelo, doutor André, Ana Basílio e Pedro. É uma honra estar aqui com vocês e estar compartilhando uma matéria que eu adoro e que eu tenho me debruçado por já alguns anos, uns 3 anos. Eu tenho me debruçado dessa questão da concorrência desleal, principalmente junto a uma comissão internacional, né, que é a renomada INTA, né, que é a International Trademark Association, Associação Internacional de Marcas. E nessa associação, eu me envolvi por 3 anos na concorrência. Então, o nosso principal aspecto ali, a principal tarefa foi identificar os atos, as práticas de concorrência desleal contemporâneas, modernas. Não era mais aquelas práticas simples por exemplo, em alguns casos, são práticas muito recentes, né? E nessa associação, só que nessa associação nós voltamos mais para a questão da marca. Então, nós conseguimos identificar em todo o mundo, ou seja, nos países participantes dessa comissão, que eram mais ou menos aproximadamente 60 a 65 países, nós conseguimos identificar 10 práticas que são consideradas modernas, que vai dentro de todas elas. Engraçado, por isso que estou trazendo um caso aqui. Hoje, eu posso falar que todas elas a gente tem no Brasil, né? Porque o que significa que o Brasil é um país de grande competição no mercado. Não é mais os Estados Unidos só, ou não é só também o mercado europeu, mas o mercado brasileiro. Dentre elas, tem a tal do fake news, tem a questão do geoblock, geopricing, aquela questão de você bloquear. Eu quero, que aconteceu muito na Copa do Mundo, né? Eu quero vir ao Brasil para a Copa do Mundo. Então, se é um site estrangeiro, do Decolar, e você está no exterior, você consegue fazer o booking, né? Fazer a reserva daquele determinado hotel que você deseja. Se for no Brasil, você estava bloqueado. Então, isso é uma prática de concorrência desleal. Tá? E eu vou trazer agora um caso que é também muito interessante, né? Que até, posso dizer, segunda-feira, eu não sabia que tinha esse tipo de caso aqui no Brasil, que é uma prática de concorrência desleal que eu considero como um paradigma, que, aliás, liderou muito bem, foi liderado brilhantemente pelo Dr. Pedro Marcos Barbosa. Entendeu? E eu não sabia desse caso. Olha, eu me assustei. Por quê? Porque durante os 3 anos que eu fui da INTA, nessa comissão, eu procurei casos e não encontrei. Eu encontrei os 9 casos, os 10 que nós conseguimos identificar, 9 conseguimos identificar no Brasil. 1 eu não consegui. E eu consegui identificar esse caso na segunda-feira, fiz uma pesquisa profunda. E por que eu busquei? Porque eu tinha conversado com o Pedro semana passada, falei, Pedro, olha, eu vou falar alguma coisa aqui sobre
sobre concorrência, que você tem alguma dica? Ah, fala sobre trade dress, sobre conjunto de imagem de... Aí eu pensei comigo, falei assim, não, eu vou falar alguma coisa que tem um impacto na Justiça Federal, que tem um impacto nas decisões emitidas pelo INPI. Então, deixa eu baixar aqui a minha... Então, eu tenho um caso, que é um caso americanizado, mas ele foi encontrado um caso, com certeza deve ter outros, que tem um impacto na atuação da Justiça Federal. E é um fato, é uma prática que tem que ser criteriosamente analisada a partir de agora. Então, vamos lá. Vou começar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. É só colocar o share screen, né? Que é essa coisa. Eu não estou conseguindo colocar a apresentação. Está dizendo que eu não estou conseguindo baixar. Eu não sei se... Ele vai liberar aí para você. Então, maravilha. Ótimo. Eu devia ter solicitado isso anteriormente, né? Ele vai fazer isso agora. Clério. Ok? Então, é uma coisa muito interessante, porque eu busquei um caso. Então, pela minha pesquisa, eu falei assim, não, olha, eu vou buscar um caso que tem um impacto na Justiça Federal. Tá? Então, ótimo. Um impacto na Justiça Federal. Então, eu encontrei um caso, que é o que nós chamamos de zombie trademarks. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Aí eu coloquei, o que é esse zumbi? É um ato de concorrência leal contemporâneo? Para nós, para a INTA, ele é, e para o Brasil, ele é um ato de concorrência desleal. Vamos lá, o que é zumbi trademarks? Né? Hoje a gente chama, isso aqui é uma expressão inglesa, nós chamaríamos de marcas zumbis. Né? Então, o que é essas marcas zumbis? O que você tem? Né? São marcas que são aparentemente abandonadas. Né? E aí, Pedro, você vai se lembrar desse caso. São marcas que são declaradas caducas, ou que, às vezes, o titular da marca se esquece de prorrogar. Tem os 10 anos, se esquece de prorrogar, vai um concorrente, pá, pimba, faz o registro da marca. Então, mas essa marca ela é abandonada, mas a reputação dela no mercado, o fundo de comércio dela é mantido. Então, os consumidores conseguem ainda identificar, bate o olho e consegue fazer uma conexão com o produto ou serviço e o consequente empresário, ou empresário que realizou que colocou o produto identificado por aquela marca no mercado. E aí é considerado uma prática de concorrência desleal, que é o zombie hunter, que é o concorrente que busca realmente as marcas, e isso já tem no mercado brasileiro, tem muito nos Estados Unidos. Você faz o monitoramento das marcas que não são renovadas, você faz o monitoramento das marcas que faz pesquisas comerciais para verificar se a marca está sendo utilizada e não são, aí vão um concorrente, eles têm terceiros intermediários que fazem venda de marcas para outros empresários. Descobri que a marca X, a marca, por exemplo, quando se fala uma marca aparentemente abandonada, vem sempre na minha cabeça a marca Pacalolo. Essa marca Pacalolo, que possivelmente os novos, os jovens não conhecem, e eu lembro muito bem, eu estava no exterior fazendo mestrado, voltei para visitar minha família, e essa marca estava bombando, que é aquela marca de identificação de produtos infantis. Já não é mais... Ela foi abandonada, já foi inclusive declarada caduca, tentaram relançar a marca, não conseguiram. Entendeu? Mas ela ainda, pelo menos na minha cabeça, ela me influencia bastante, porque é a marca que me lembra, né, de produtos infantis do público juvenil. Tá? Então, são marcas abandonadas, mas que mantêm a reputação, mas que tem um terceiro que pega e deposita a marca, ou que vai ao INPI e busca fazer busca a caducidade para o consequente uso dessa determinada marca. Então, por que é chamado zumbi? Cara, o americano, o anglo-saxão, ele adora essas coisas de zumbi. É impressionante. Né? Eu lembro, eu morei 7 anos na Inglaterra, já não tinha, na época não tinha o zumbi. O top de linha lá era a questão do Drácula. Então, eles gostam dessas questões do morto, que por um poder sobrenatural, ele baixa em uma determinada pessoa e dá uma nova vida àquele determinado ser humano. E, logicamente, aquele ser humano, ele não é o mesmo, mas que ele vai à rua, vai ao público para tentar
alcançar suas necessidades naturais. No caso do zumbi, ele vai comer outras pessoas para poder sobreviver. E para mim, lógico que você vai fazer, cara, olha só, você gosta dos filmes de zumbi de vez em quando. Eu estou lá porque descansar minha cabeça. E eu gosto do Raider, né, que é do lado direito agora, que eu esqueci o nome da atriz, essa atriz norte-americana, e que também trabalha ela trabalha muito bem, tem uns 5 capítulos sobre essa parte do zumbi, e eu adoro esse filme dela. Mas o zumbi, ele vem de uma obsessão americana, né, que chama de as marcas, que são as marcas que sobrevivem pela sua reputação no mercado, mesmo elas não mais existindo. Então, qual a importância dessas marcas? Aí eu passo para o português. Qual a importância jurídica dessas marcas zumbis? Então, se a gente for para o conceito da propriedade, né, você tem a questão, né, toda a propriedade, você tem uma perspectiva funcional e uma perspectiva estrutural. A perspectiva estrutural é aquela que te assegura alguns atributos de propriedade. Que é o atributo político, você vai ao judiciário para atacar um terceiro que está violando a sua marca, nesse caso específico a marca, e tem também que é um atributo patrimonial que vai permitir ao titular da marca ele licenciar, explorar diretamente, e também tem funcional. Essa perspectiva funcional, ela tem por aspecto principal fazer com que a marca cumpra uma função social da propriedade. Então, ela tem que estar na marca, ela tem que estar sendo utilizada, tem que estar identificando produtos e serviços no mercado. Só, o que acontece aqui? O fato de você já não ter mais a marca, você tem um problema, um questionamento proprietário. Só que a propriedade, ela, de alguma forma, se extingue. Mas, por outro lado, a perspectiva funcional, que muitas vezes ela se distingue da perspectiva estrutural. Eu tenho uma estrutura, olha, para a propriedade de marcas eu tenho que ir no LPI, cumprir os requisitos de propriedade, requisitos de registrabilidade, patente, eu tenho outros, direito autoral eu tenho outros, mas a função dela, a perspectiva funcional, se distingue dessa perspectiva estrutural. E essa perspectiva funcional de verificação da função da propriedade, da função de uma determinada marca, da sua atuação que ela tem no mercado, ela não vem sendo considerada pelo Poder Judiciário, principalmente pela Justiça Federal e principalmente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Só para você ver, se você for no artigo 142 a 146 da Lei de Propriedade Industrial, que trata da caducidade, ela tem várias formas de você ler. Então, por exemplo, uma delas é você falar, não, o artigo 143 determina que a pessoa, para requerer a caducidade, tem que ter legítimo interesse. Show de bola. Só que o que acontece? Esse mesmo legítimo interesse, ele pode dar ensejo à prática de concorrência desleal, que é o concorrente que vai buscar a caducidade com o intuito de utilizar aquela determinada marca e também apropriar do fundo de comércio alcançado por aquela marca, né, pelo trabalho do empresário. Então, nós temos aqui um problema, né, um problema jurídico. Então, o que acontece? Qual a importância? Ela interfere nas diversas funções de uma marca, né? Ou seja, quais algumas das funções? De identificação de produtos, de distinção de mesmos produtos de concorrentes diferentes, a função empresarial que faz a ligação entre o produto, a marca e o empresário, facilita no momento de você fazer uma compra, você vai fazer até mesmo a função consumerista, você vai ao supermercado, você sabe que se você comprar uma marca, por exemplo, o sabão Ariel, que é da Procter & Gamble, por ser produzido pela Procter & Gamble, nesse caso específico, você sabe que ela tem uma reputação. Então, a marca, ela, pela estrutura funcional, ou pelo princípio da funcionalização, ela tem que ser preservada. E não é isso que está acontecendo, o que dá ensejo à prática de concorrência desleal. Tá? Então, qual é o problema nos Estados Unidos? Porque esse ponto foi identificado nos Estados Unidos nos últimos 5, 6 anos. Né? Então, o que foi verificado? Que a caducidade tem requisitos diferentes do nosso, eu chamaria de a falta de uso ou renovação,
ele não é estritamente procedimental. O fato de você, você não renovou a marca Coca-Cola, isso não dá um ensejo à Pepsi ir ao USPTO, que é o INPI americano, e pedir o registro para aquela determinada marca. Ou eu não uso uma determinada marca da Coca-Cola, não te dá um ensejo da Pepsi ou um outro concorrente direto de obter, pedir a caducidade, né, alegar falta de uso e passar a utilizar essa marca. Eles identificam, né, e os vários julgados nos Estados Unidos, eles identificam a questão da funcionalização da marca. Eles verificam a capacidade, né, os diversos parâmetros para identificar a capacidade que uma marca tem de identificar produtos e serviços e se atrelar e permitir facilitar a vida dos consumidores, né? Então, vários casos surgiram aí questionando essa questão da apropriação, né? Porque antes de 10 anos atrás, nos Estados Unidos, você não usava a marca, caducidade, ou você não renovava a marca, ia pelo direito, talvez lá não tenha essa questão como a gente tem dos direitos reais ou da questão proprietária, mas se você não registra a marca, evidencia que você não tem mais o interesse de utilizar uma marca no mercado. Então, ela está liberada para qualquer terceiro. Então, os diversos concorrentes buscavam o registro daquela determinada marca. E dos últimos 10 anos para cá, vou dizer 10 anos, a situação mudou muito nos tribunais americanos. Então, o que você tem aqui nos Estados Unidos? Um dos casos, não é o caso o emblemático, não é o leading case, mas é um caso que foi identificado na comissão da INTA, nos Estados Unidos, que relevou a questão da função da marca, a capacidade que aquela determinada marca tem junto ao consumidor e, portanto, ela tem que ser preservada. Os seus efeitos por meio, tá, até mesmo da garantia do registro no USPTO, que é um caso envolvendo a loja de departamento chamado Macy's, que é uma loja de departamento americana, que procedeu judicialmente contra um website chamado Retro, que é essa que tem essa figurinha aí, que estava vendendo camisetas que eram ofertadas pela... E essas camisetas como The Bon Marché, Robsons e outras, elas já não estavam sendo utilizadas mais pelo departamento pelo departamento que a gente chama de Store Department do Macy's. Então, mas o fato de não estar sendo utilizada não significava que, ao utilizar essa determinada marca, ou essas marcas, ou essas diversas marcas, para identificar camisetas, né, ela não significava que ela não tinha capacidade de conectar com a loja que no passado fazia essa disponibilização, essa venda, essa oferta ao público, que era a loja Macy's. Então, a Macy's entrou contra a Retro Department Stores, e aí, sob a alegação de que os consumidores poderiam ser levados à confusão e ao erro no momento do consumo por uma identificação errônea com a marca Macy's. Até mesmo alegando que a marca Macy's tem uma relação societária com esse Retro Department Store, ou ela foi comprada pela Retro Department Store. Então, houve uma decisão que assegurou, tá, ou vedou que a Retro Department Store passasse ou continuasse a utilizar as camisetas, sob a alegação, tá, de violação ou interferência ao fundo de comércio alcançado, ou seja, capacidade de identificar e da Macy's em aproximar com os consumidores que no passado ela fazia. Como é que a situação está no Brasil? É um problema só americano? Logicamente não. Principalmente a partir desde segunda-feira. Mas é um problema que nós temos aqui com relação, é um reflexo do procedimento de caducidade, principalmente, né, do processo de caducidade que está previsto no artigo 142 a 146 da LPI. Né? E que impede uma visão mais abrangente, principalmente o INPI não adota uma visão mais abrangente, que é a visão que eu chamo de uma visão concorrencial ou de concorrência desleal. No Brasil ainda, em grande parte, principalmente na área da propriedade intelectual,
ainda prevalece o brocardo. O direito não socorre aos que dormem. Então, se você não registrou a marca, banana, você vai perder a marca. Se você não utilizar a marca por 5 anos, e às vezes até mesmo por uma estratégia de mercado, onde você para de utilizar a marca e faz um relançamento, que a gente chama de rebranding, faz o relançamento da marca, utilizando uma marca ou uma marca pontual para alcançar um público consumidor. Por exemplo, a marca Pacalolo não era uma marca que eu estava com 20 e poucos anos, não era uma marca, eu era casado, mas eu não tinha filhos. Mas é uma marca que tinha, as minhas irmãs mais velhas tinham filhos que eu consegui identificar. Então, fazer o relançamento. Você para de utilizar a marca por um determinado período e relança. Mas aqui no Brasil, prevalece, se você não usa a marca, se você não registra a marca, você perde por alguma forma. Mesmo que você comprove a existência de um fundo de comércio alcançado por aquela marca, a de atrair o consumidor, o renome, a notoriedade da marca, você perde a marca. Por quê? O direito não socorre aos que dormem. Então, isso dá ensejo à prática de concorrência desleal, né, aos concorrentes de utilizarem atos classificados como desleais não é para registrar aquela marca, registrar a marca com a finalidade de apropriar o que foi alcançado pelo empresário anterior. Eles tentam alcançar, né, ou seja, dar seguimento e atrair e apropriar indevidamente do poder que aquela marca tem junto ao imaginário do público. Por exemplo, estou aqui do lado com a figura do Neutrox. Essa embalagem do Neutrox é uma outra embalagem. A embalagem que eu utilizava na década de 70, né, como um creme rinse, é uma outra. E eles fizeram um rebranding. Né? Você pode falar, não, mas a marca é a mesma, a embalagem. Né? Você tem aí a embalagem amarela, o tampo vermelho, mas hoje, se você botar os dois produtos lado a lado, você vê que eles são diferentes. Então, você tem, inclusive, aquele mesmo produto, que é o produto, o público-alvo, eles ainda mantêm aquela mesma embalagem antiga da década de 70 e fizeram os relançamentos. Então, esse rebranding, esse relançamento, em virtude de que dispõe do artigo 142 e 146 da Constituição da Cidade, ele é perigosíssimo, porque o judiciário, o INPI, ele não considera, ele vai verificar a parte do procedimento, tá, para o cancelamento, né, para a nulidade, para o cancelamento daquele determinado registro, para a extinção daquela determinada marca. Né? Então, o que nós temos aqui? Né? Então, como esse assunto vem sendo tratado no INPI? Então, o INPI não leva o fundo de comércio, ele não leva os anos que aquele determinado empresário levou para incutir na cabeça do consumidor que aquele produto aquele produto via a marca, é um produto de qualidade que satisfaz aquele determinado consumidor. Então, a análise lá no INPI é realizada estritamente sobre o prazo para exploração. 5 anos. Se você não utilizou a marca por 5 anos, você tem a perspectiva, tenha uma chance de perder a sua marca, desde que você não justifique o desuso. Né? Ele evidencia também a legitimidade do requerente, né? E evidencia também se a marca ela não for utilizada sem interrupção por mais de 5 anos e se ela foi utilizada de maneira consistentemente. Não foi utilizado, um desses requisitos não foi cumprido, né? Ou seja, o uso consistente da marca, o uso consistente da marca por 5 anos, ou o uso da marca sem interrupção por 5 anos, o empresário tem o seu registro, tem aquela marca, o registro extinto, caduco, e aquela marca extinta. Né? Então, esse fato e essa análise menos criteriosa que eu falo, por isso que eu sempre gosto de mencionar esses casos americanos, às vezes, para tipo assim, olha só, pessoal, temos novidades. A gente não consegue divagar, ser um pouco mais abstrato e verificar outras questões, a não ser as questões procedimentais e de estrutura da propriedade,
tem outros países que adotam uma posição diferente. Por que não utilizar? Então, e principalmente nesse caso da caducidade e da falta de registro, da prorrogação do registro da marca, tem a questão clássica da apropriação indevida de uma determinada reputação da marca e de reputação daquela determinada marca, o que é classificada como concorrência desleal. E aí eu trago um caso aqui, que, Pedro, se você quiser comentar, é um caso seu, que por acaso, né, eu consegui identificar e que cheguei a verificar, a pegar todo o processo, inclusive que fui ao STJ também, tá? Que é o caso do caso Prosdóximo, né? Que é o caso que é uma ação judicial, Justiça Federal, iniciada pela Electrolux contra o NPI e a FESC-NOMAC. Por quê? Porque foi questionado os atos, a nulidade dos atos administrativos do NPI, que declararam a caducidade de vários registros para a marca Prosdóximo. Eu conheço essa marca. Eu tenho certeza que os meus pais, tem muita gente que conhece essa marca, né? E então, o que aconteceu? A Electrolux iniciou um processo de nulidade judicial e que foi totalmente rejeitado pela Justiça Federal e também pelos desembargadores do TRF, né? Por quê? Porque deixa eu só passar aqui para o próximo slide. Vamos colocar quais foram os argumentos relevantes. Né? Primeiro, olha, o fato de você... eu não vou entrar na questão fática se houve comprovação ou não, tá, do uso daquela determinada marca, daquele determinado período de 5 anos. E, para mim, você justifica, porque o fato não, mas você não utilizou a marca Prosdóximo para identificar o produto, mas você tem para identificar serviços de assistência técnica. Então, por que não? Se eu estou utilizando a marca Prosdóximo de serviço para assistência técnica junto às geladeiras Prosdóximo, por que não relevar que a marca ela foi utilizada num determinado mercado, até mesmo como uma identificação indireta daquele determinado produto? Eu não vou entrar nessa área, mas o aspecto que eu tenho interesse aqui é o seguinte, o argumento relevado pela Electrolux tem uma probabilidade de confusão no mercado consumidor. Olha, INPI, se você declarar caduco e der esse registro para a marca, para a empresa concorrente, né, tem um risco sério, né, de uma apropriação indevida, chamada de prática de concorrência desleal, né? E o NPI aqui tem como diretriz funcional o impedimento e coibição de confusão em um determinado mercado relevante, que é o que exatamente vai acontecer, né? O Prosdóximo atendeu ao público consumidor por inúmeros anos, de maneira consistente, tá? O consumidor, né? Levando ao consumidor a ideia de que aquele produto, a geladeira e os serviços Prosdóximo, eles eram produtos relevantíssimos e, logicamente, mantém uma força distintiva, que é a força distintiva das marcas que ultrapassam aquelas marcas comuns. Ou seja, é uma marca renomada. Não obstante os argumentos da Electrolux, né, você teve tanto a decisão foi que a marca Prosdóximo foi declarada extinta, ela não foi utilizada por 5 anos, o empresário teve toda a possibilidade de utilizar e não utilizou aquele determinado registro para identificar dentro daquele determinado período, se não me engano, 2005, 2007, e, por não ter utilizado, dormiu na jogada, né, o direito não acolhe aqueles que dormem, foi declarada e foi mantida a declaração de extinção por caducidade daqueles determinados registros. Faltou prova de uso de marca e também faltou uma demonstração relevante da situação excepcional, né, que possa vedar aquele determinado concorrente por legítimo interesse, que depositou a mesma marca e está buscando a caducidade daqueles diversos registros, não foi comprovado a capacidade de confundir
aquele determinado consumidor. E aí, um dos argumentos que eu achei interessante, muito interessante, né, mas eu não concordo, já vou me posicionar aqui, por isso eu acho que, na minha opinião, essa é a opinião pessoal, eu fecho com o Pedro, prática efetiva de concorrência desleal, e aí eu vou só fechar, antes de fechar com esse ponto, eu vou só falar, um dos argumentos interessantes relevados pelo juiz de primeira instância foi o seguinte, foi assim, olha, se eu fizer hoje o licenciamento da marca, de uma determinada marca, de um empresário, por exemplo, se eu realizar o licenciamento da marca Coca-Cola, da Coca-Cola, para um outro empresário aqui no Brasil, né, ninguém vai confundir no mercado. Né? Então, se eu fizer uma cessão de uma determinada marca, da marca Pacalolo, de um empresário para outro, o INPI, a legislação permite, e o cessionário, ou licenciado que foi investido nos poderes de exploração daquela determinada marca, que é permitido pelo mercado, que é permitido pela legislação, o fato de você ter essa cessão ou esse licenciamento não leva, consequentemente, a uma confusão no mercado. Consequentemente, né, a caducidade também, né, nessa mesma linha de raciocínio, conforme o juiz de primeira instância, também não vai levar o consumidor aquele determinar a confusão, tá, e erro no momento de aquisição de um determinado produto identificado pelaquela marca próximo. Então, eu não concordo com esse posicionamento, né? Para mim, é uma prática não vou nem pensar pela prática, é um caso de marca zumbi, ou chamado zumbi trademarks, porque a marca próximo é uma marca, para mim, né, e para um número enorme de pessoas, é uma marca renomada e que permitiu a um terceiro a realizar uma prática de concorrência desleal. E aí foi muito bom o Pedro ter falado antes de mim, porque ele já identificou aqui quais são os requisitos, né, de verificação de prática de concorrência desleal. Né, que ele colocou, tem que ter eu até anotei aqui, uma existência de clientela, tem que ter uma colisão de direitos entre dois concorrentes, né, tem que ter uma concorrência direta ou indireta. Nesse ponto de concorrência direta e indireta, está sendo, a gente já tem decisões na Bélgica que falam que enquadra uma prática comercial e concorrência desleal sem qualquer tipo de concorrência. Foi um caso na década de 90, em que o jornalista fez uma publicação, tá, errônea sobre uma determinada marca, e esse jornalista que não concorre diretamente com uma marca ou com aquele determinado produto, ele foi condenado por prática de concorrência desleal. Por quê? Porque ele interferiu, né, ele de alguma forma ele subtraiu, não para ele, mas ele permitiu a subtração para terceiros da clientela que aquela marca havia conquistado no mercado. Né? Então, o que você tem aqui? E logicamente, a gente tem aqui que não há a necessidade de comprovação, né, de um determinado dolo. O dolo pode ser aquele dolo eventual, que é o risco que o consumidor, que o concorrente tem, ou que um empresário tem, de realizar aquela determinada prática. Ele sabe que aquilo causa um dano, que aquilo é errado, mas mesmo assim ele faz. Que é aquele exemplo clássico. Eu estou aqui na Avenida Rio Branco, eu vou dirigir a 250 km por hora. Eu não sei se eu vou atropelar, mas eu corro risco. Mas se eu atropelar, eu estou cometendo um crime. Então, é o chamado dolo eventual. Então, o que acontece? Essa decisão ela foi muito negativa, mas ela chama atenção para a Justiça Federal, tá? Para outros casos que virão a ter. Por quê? Porque, normalmente, quando você fala em concorrência desleal, você fala, vai no artigo, nos incisos do artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial. Não! Existem outros tipos, e o Pedro já levantou aqui, outros tipos, outras práticas de concorrência desleal. Não são práticas de concorrência desleal necessariamente classificadas como criminosas, mas elas são práticas de concorrência desleal que devem ser, né, rechaçadas. Por exemplo, eu lembro muito quando o Denis Barbosa, nas discussões que eu tinha, inúmeras discussões com o Denis Barbosa, o Denis falava, olha, a gente tem na lei de propriedade industrial... 2 minutinhos para fechar. Está fechando aqui. Eu tenho esse aqui é o meu último slide, né? É o último slide. Mas quando eu conversava com o Denis Barbosa, eu falava assim, olha, o fato de você divulgar
uma informação falsa de um concorrente, ele é o que está na lei. Se não me engano, é um inciso 3 ou 4. Ele é uma prática de concorrência desleal. Mas o fato de você também divulgar informações verdadeiras sobre um determinado concorrente é também uma prática de concorrência desleal. Como? Se eu divulgo uma informação de maneira exacerbada, verdadeira, sobre um determinado concorrente, com o intuito de subtrair uma clientela, que foi um caso que foi julgado no TJRJ, que é o caso da Rayovac foi o caso da Rayovac, as amarelinhas, né, onde a empresa lançou no mercado uma e falou, olha, a marca Duracell contra a Rayovac, a Duracell ela dura 8 vezes mais, muito mais. A nossa, ela dura 20 vezes mais. Então, ele ressaltou tantas vezes, né? E por que ele ressaltou as 8, tantas vezes? Cara, ela dura 8 vezes mais. Olha a propaganda dela. Porque ele queria, de alguma forma, diminuir, né, o renome e a conquista que a Rayovac alcançou. Então, nós temos novos paradigmas, né, quando a gente fala sobre práticas de concorrência desleal. Fecho por aqui. Fico muito agradecido, espero que eu tenha contribuído com vocês nessa discussão. Sensacional. É uma aula. Quero dizer a todo mundo que está vendo a gente aqui que essa aula que a gente está tendo hoje, uma aula magna, na verdade, sobre concorrência desleal, ela fica no nosso canal do YouTube, professor Pedro, para todo sempre, o que é muito bom. A internet também é boa para isso, e por isso, porque é um grande arquivo para a gente, para a memória. Agora a gente vai falar com a advogada Ana Teresa Basile. Doutora Ana Teresa Basile é sócia do Basile Advogados, pós-graduada em Direito Norte-Americano pela Universidade de Wisconsin, membro do quadro de árbitros do Centro de Mediação e Arbitragem da FIRJAN, FENASEG e Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro, e é vice-presidente da OAB-RJ. Professora Ana Teresa, depois de falar dessas duas celebridades falarem, qual é a sua visão um pouco sobre a concorrência desleal no âmbito da advocacia e qual é a grande dificuldade que os advogados hoje veem na questão dessa matéria, dessa lei extravagante? Tem que abrir o seu... Abre aí. Tem que abrir. Presidente Marcelo Burrater, presidente da Andes, que tem feito um trabalho extraordinário à frente dessa importante instituição, com eventos importantíssimos, maravilhosos, como esse que nós estamos tendo hoje aqui com 2 professores eminentíssimos, professor Pedro Marcos e a professor Zé Carlos. O tema é de grande importância e me parece, presidente, respondendo à sua indagação, que, embora a área de propriedade intelectual trabalhe muito com o conceito da concorrência desleal, ela me parece muito mais ampla do que apenas aplicável a questões de disputas de usos de marcas e a disputas relativas à propriedade intelectual. Eu lembraria aqui a todos que no artigo 195, inciso 3º da Lei 9279, a concorrência desleal ela é tipificada como crime. Ou seja, nós estamos a tratar aqui de um ilícito criminal, além de ser um ilícito civil, né? E isso repercute, presidente, em vários ramos do direito, onde essa prática pode ocorrer e pode, portanto, gerar consequências jurídicas à sua prática. O professor Pedro Marcos, na sua brilhante exposição, ele mencionou a utilização desse instituto em uma disputa tributária muito interessante. Mas eu queria recordar aqui e trazer à lembrança de todos um caso emblemático
que começou aqui no Rio de Janeiro, na Justiça Federal, perante o TRF2, nos idos de 2007. Houve uma grande discussão a respeito de concorrência desleal, Pedro Marcos, na área da imposição de restrições a determinados mercados muito regulados, como é o caso de bebidas e de tabaco. Nós participamos, eu como advogada tive a honra de participar, da disputa em que empresas de cigarro alegavam que não poderiam sofrer a sanção de cassação do seu registro de funcionamento por conta de sonegação fiscal reiterada. Esse assunto foi julgado pelo TRF2 e acabou sendo levado ao Supremo Tribunal Federal, onde estava em vigor ainda, e ainda estão, vários verbetes de súmula a respeito da sanção política, né? A 70, a 323, a 545, que vedam a sanção política, ou seja, seria vedada a prática pelo Estado de sanção pelo não pagamento de tributos. Não se pode impor restrições ao funcionamento de uma empresa por conta do não pagamento de tributos, já que a Fazenda tem a seu dispor os meios de execução previstos em lei. E nesse caso emblemático, que ficou conhecido como caso American Virginia, justamente sob o fundamento da existência de concorrência desleal, é que foi excepcionada a possibilidade diante de sonegação de tributos no caso desses mercados que são tributados com expressivos percentuais. Então, seguindo o voto do ministro Gilmar Mendes, do ministro Peluso, na ocasião também votou o ministro Eros Grau, a Corte excepcionou a cassação de registro especial nos setores de bebida e de tabaco pelo argumento da concorrência desleal, pelo não pagamento de tributos. Ou seja, o não pagamento de tributos em mercados em que há forte incidência tributária, o não pagamento de tributos seria um instrumento ilegítimo, ilícito de utilização da concorrência desleal. Esse caso foi muito emblemático e eu diria o seguinte, presidente, para a reflexão dos advogados sobre a perspectiva da advocacia, além da área de propriedade intelectual, é muito importante provocarmos o judiciário para a concorrência desleal, esse ilícito, também na área tributária, na área ambiental. Uma empresa, por exemplo, que não cumpra severas exigências ambientais no mercado onde elas sejam pertinentes, ela poderá usar desse instrumento, desobedecer a legislação ambiental, por exemplo, para ter vantagem indevida perante os seus concorrentes. Eu acho que nós estamos a tratar aqui, nesse importante evento, de um instrumento precioso da legislação e que precisa ser invocado, e a advocacia tem essa missão, porque o juiz decide diante de provocação. Então, eu queria ressaltar a importância desse instituto. Dei o exemplo tributário já em 2008, muito antigo, mas nós da advocacia precisamos provocar o judiciário estadual e o judiciário federal em vários ramos do direito para que esse instituto produza todos os efeitos que ele é capaz, presidente, de produzir. Nesses curtos comentários, eu também gostaria aqui de lembrar a lição do professor Fábio Ulloa Coelho, que ressalta a dificuldade, muitas vezes, de se distinguir a concorrência desleal da concorrência lícita, né? Há, muitas vezes, uma zona cinzenta de identificação
desse ilícito. E é muito importante a gente lembrar aqui que a principal distinção entre as duas formas de concorrência, uma respaldada até pela Constituição Federal, a livre concorrência, no artigo 170 da Constituição, mas a questão aqui a ser averiguada é o meio utilizado e não o resultado obtido, né? Então, para se caracterizar a concorrência desleal, é preciso avaliar se o meio utilizado para a realização daquela concorrência, ele de fato é ilícito ou ele é lícito. Porque, evidentemente, que a concorrência saudável é o que o Estado incentiva que ocorra. Então, é muito importante a avaliação do meio. E, para a avaliação do meio, nós podemos usar esse instrumento em numerosos ramos do direito. Até o direito trabalhista pode-se, em determinado setor que tem forte impacto das regras trabalhistas, um determinado concorrente utilizar a violação dessas regras para se destacar perante os seus concorrentes. O ambiente da concorrência desleal é um grande universo e eu queria aqui destacar a importância do Instituto e também a excelência da iniciativa da ANDES de trazê-lo a debate, presidente. Essas são as minhas muito breves considerações sobre esse Instituto e incentivando aos colegas que estão nos assistindo, nos dando a honra de assistir, a fazer uso, a provocar o judiciário de maneira mais ampla a respeito desse instrumento relevantíssimo da legislação. Parabéns, Ana. Muito bom, excelente. A visão é ótima. O que você traz da decisão do Supremo também é muito importante. Bom, agora a gente vai falar, e para os seus 10 minutos finais, o desembargador André Fontes. André Fontes, para quem não sabe, foi presidente do TRF aqui do Rio de Janeiro, também associado da ANDES e diretor da ANDES junto ao tribunal, pós-doutorado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UFRJ, doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, doutor em Ciências, Histórias e Ciências e das Técnicas de Epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense, UF. André, e meu amigo, nosso amigo. André, a palavra está com você. Boa tarde, presidente Marcelo Burraten. Eu faço um registro aqui da minha satisfação da ANDES hospedar um evento desta natureza em seus computadores, em seu sistema, dando uma grande contribuição ao ensino e ao entendimento do direito comercial como um todo no nosso país. Também, senhor presidente, eu gostaria de fazer um registro aqui da minha satisfação de ter ouvido os dois primeiros expositores, que foram de uma capacidade didática e de uma profundidade no exame das questões que em poucos lugares se consegue ter acesso ou algum conhecimento. Também queria, de uma forma muito especial, destacar os comentários da doutora Ana Tereza Basílio, a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e com essas palavras iniciais eu chamaria a atenção de alguns pontos. Em primeiro lugar, nós, no nosso país, temos feito uma espécie de divisão da ideia de concorrência que me parece pouco ajustada às classificações que nós temos na literatura. Talvez pelo fato da concorrência desleal estar numa lei de propriedade industrial, numa parte da lei. É que, a rigor, a problemática da concorrência desleal é integrante do universo da própria concorrência e não, tecnicamente, da propriedade industrial ou mesmo intelectual. Para você ter uma noção bem
didática, há um autor brasileiro muito conhecido, antigo, que fazia dois grandes ciclos. Um ciclo maior, que ele dizia, esse ciclo maior é a concorrência, e no caso a concorrência desleal. E o menor, onde estaria a propriedade industrial. A propriedade industrial ela tem uma característica que a concorrência não precisa considerar, ou não considera. A propriedade industrial ela é registrada. Há um registro de marca, há um registro da patente. Concorrência desleal, nós não trabalhamos com esses conceitos. É algo que precisa ser lembrado. Vou dar um exemplo. Houve, há alguns anos, a construção de uma fábrica no Brasil. E uma companhia estrangeira celebrou um contrato de trabalho com o diretor de uma outra companhia concorrente para implementar a fábrica no Brasil. Ele trouxe a tecnologia toda que ele aprendeu na fábrica concorrente para instalar no Brasil o que foi a fábrica mais moderna na época de todo o mundo. Ora, ali não estava a rigor a se violar a propriedade industrial. Nenhuma marca foi violada, nenhuma patente foi violada. Mas o conhecimento migrou de uma fábrica para outra de uma maneira sutil, subreptícia, diria até mais subjetiva do que essa forma objetiva como a patente e a marca do Brasil são considerados, ou seja, por meio de um registro. Então, essa ideia, como já ouvi na tribuna, por exemplo, a propriedade industrial visa a proteger a concorrência desleal. Acho que é um grande equívoco. Por um dado muito peculiar, a propriedade industrial protege um apenas, o titular. Concorrência opera com muitas noções. Ela é plurima. Plurima, primeiro, pela ideia de mercado, que só há mercado se houver mais de um. Acho que o conceito de mercado com a ideia de monopólio não é possível. Então, a concorrência é sempre de mais de um. E a propriedade intelectual até tem uma característica que os autores citam, que eu não gosto de mencionar, que é de ser monopolizadora daquela atividade objeto da marca ou da patente. Pois bem, pelo fato do Brasil de estar na mesma lei da propriedade industrial, ela acabou sendo uma espécie de apêndice, ou seja, caudatária da propriedade industrial. E os grandes estudos no Brasil, mostra aqui a exposição brilhante dos professores Pedro Marcos e do professor Vaz e Dias, respectivamente da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mostram bem esse aspecto. Portanto, a contribuição que eles deram e dão é inegável, mas eu confesso que os argumentos da doutora Ana Teresa Basílio, para mim, são mais contundentes e mais convincentes. E vou dar um exemplo. No mundo inteiro, a noção de concorrência desleal ela não está associada tecnicamente à de propriedade industrial, tanto que há legislações diferentes, no caso da Espanha, por exemplo. E ela parte de uma ideia original, ou seja, a ideia da concorrência desleal surgiu, como aconteceu com a indenização, como aconteceu com a teoria as várias teorias que nós conhecemos do direito civil, da desconsideração da personalidade jurídica, outras mais, tudo como construção jurisprudencial. Ou seja, a concorrência desleal é subproduto do pensamento do judiciário estrangeiro, a rigor, que o mundo inteiro apropriou-se como uma das inteligências mais importantes dos negócios do mundo inteiro, ou melhor, da função econômica da empresa, da função econômica. Os suíços, talvez preocupados de maneira mais prática, como são, com aquilo que a doutora Ana Teresa chamou a atenção, e os casos em que houver ilegalidade, uma ilegalidade tributária, uma ilegalidade ambiental, uma ilegalidade trabalhista, ela chamou a atenção disso. Eu acredito que o conceito de concorrência desleal, que é rígido e amplo, não abrangeria esses casos nos quais haveria, tecnicamente, uma ilegalidade praticada para alcançar vantagens entre supostos competidores. É o caso mencionado pela doutora, que eu chamaria a atenção, um exemplo brilhante dado por ela. Acho que
ela até, diria assim, abriu as portas da minha exposição. Os suíços, presidente Burraten, criaram uma lei diferente, disseram, a lei é de concorrência desleal e concorrência ilegal, que são dois aspectos da concorrência. Um é aquela forma sutil. O sujeito tem uma outra marca, mas a maneira como ele põe o produto se parece muito com outro produto. A propriedade industrial não foi violada, as marcas são diferentes. Mas a maneira como ele apresenta o produto é tipicamente para dar o engano, faltar a ética e, de alguma forma, dificultar a vida do concorrente e também, como acontece agora na maioria dos casos, não deixa de ocorrer uma violação ao direito da defesa do consumidor aqui no Brasil. Raramente os casos, hoje em dia, de concorrência desleal não estão afetos de alguma maneira a um consumidor, seja porque a marca perde a sua caracterização ou porque a marca acaba gerando no consumidor um sentimento diferente. Por exemplo, eu mesmo, presidente, fui ao supermercado há uns 10 anos ou 15 anos, não me lembro mais, e o caixa disse, a moça disse, André, você esqueceu aqui, você gosta de chocolate, você comprou chocolate diferente. Eu olhei o chocolate, eram marcas diferentes. Mas, como eu tenho dificuldade de deficiência visual, as 10 barras compradas, a 9ª barra não era a mesma, mas tinha aparência de ser, num vulto que era, de ser o mesmo chocolate. Não era a mesma marca, o produto não foi embalado da mesma forma, mas da maneira como se apresentava, induzia o consumidor, por exemplo. Isso é um caso típico de concorrência desleal. Ela é mais voltada para a sutileza, para subjetivismos, não a objetividade da propriedade industrial. E acho também que a doutora Ana Tereza Brasília está corretíssima em chamar a atenção desses casos no Brasil que se tornaram, diria assim, gravíssimos. Uma sociedade que deve recolher tributos, às vezes de 80%, 90% do produto, que é o caso do cigarro, eventualmente, ou de jogo, que é o caso da loteria, que é obrigado, embora a loteria seja monopólio de algumas instituições, ela acaba tendo a maior parte dos seus valores recolhidos ou encaminhados, enfim. A bebida alcoólica, que também tem boa parte dos valores arrecadados, mediante para pagamento de tributos pesados. Isso é a sociedade empresarial deliberadamente não paga tributo da bebida alcoólica. O competidor que paga fica em situação de desvantagem, porque os preços serão diferentes. No caso de combustível também, que o imposto chega a quase 90% em algumas situações. Aqui no Rio, o ICMS da gasolina é altíssimo, é o maior do país. Será que isso não significaria, se um não paga, uma discrepância no preço e, consequentemente, um tipo de competição que não seria justa? Eu acho que nesses exemplos, como ela chamou a atenção, e eu parabenizo a doutora por isso, eu tenho a impressão que são dois casos, realmente. Esses de não pagamento de tributos, esse de violação à legislação ambiental, esse violação à legislação trabalhista, com propósito de não pagar e gerar no mercado um valor mais baixo, depois eximir-se dos pagamentos mediante práticas das mais curiosas para que isso aconteça, também eu acredito que a legislação suíça melhor explicaria o problema. Talvez nós tivéssemos que ter em nosso país uma espécie de lei de concorrência desleal e ilícita, ou ilegal, como chamam os suíços. Para não parecer com uma merilação minha, eu estaria a inventar isso, eu trago aqui a comparação do direito suíço, que, ao chamar desleal, ele pondera que tudo que seria subjetivo, sutil, violação de ética, da moral entre os comerciantes, a rigor, seria próprio dessa deslealdade no trato com os demais competidores. Ou seja, na produção, nos meios de produção, das regras da economia. E a outra, que no Brasil tem se tornado algo muito frequente, e que talvez outros povos não tenham tão desenvolvido quanto nós necessitávamos, mas que a Suíça soube bem organizar isso, seria o caso, sim, desses 3 exemplos que eu dei, de se tratar de concorrência ilegal. É uma ilegalidade, deveria ser crime, deveria ser criminalizado, porque o propósito aí está muito longe da sutileza, às vezes, do dolo
do comerciante, nem falo do dólar bônus. No caso do dólar bônus, não há dólar bônus na concorrência desleal, é o dólar malos mesmo, embora de uma maneira específica, uma espécie de especial fim de agir concorrencial negativo. Presidente, eu sei que o horário nosso está restrito. Para concluir, eu vou dizer o seguinte, só para chamar a atenção, que esses casos de atividade são toleradas pelo Estado, jogo, cigarro, bebida alcoólica, e que a tributação é alta, e é alta porque o dano que causa à saúde ou à economia familiar é tão grande que a maneira de inibir isso é por meio de uma tributação alta para compensar, diria assim, os gastos que o Estado vai ter com o hospital, com previdência social, eventualmente, na complementação, por conta dessas atividades. Pois bem, se alguém nessas atividades não paga imposto, o imposto é de 90% para cigarro, 90% para bebida alcoólica, 90% para o jogo. Se essas atividades são meros sonegadores, isso não é caso de mera sonegação. Eu acho que é um problema muito mais grave. É caso de fechamento, sim. E eu tomo a liberdade de citar que no direito francês eu li há muitos anos um texto exatamente nesse sentido. Então, essas situações não são, portanto, compreendidas naquela enunciado do Supremo sobre a possibilidade de o pagamento de tributo não geraria, diria, extinção do negócio. Mas nesses casos especiais, nos quais o Estado tolera e cobra valores para compensar, nunca diria indenizar, que nunca será indene, ou seja, nunca haverá o retorno, tecnicamente, do que será feito, ou não? Um minutinho. Sim, eu terminei já. Portanto, eu faria essa complementação. Fica assim, então, senhor presidente, agradecendo imensamente a oportunidade, parabenizando mais uma vez pela oportunidade que a Andes deu a todos nós. Muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado, André. É muito bom e gratificante te ouvir. A gente quase não tem mais tempo, na verdade. Eu só queria deixar uma pergunta e fazer alguma reflexão. André, Ana, Zé Carlos e Barbosa, Pedro. Nós estamos vivendo um outro momento dos últimos 10 anos. O Brasil, de 1500 para cá, temos mais aí quase 600 anos, né? Nunca se viu o que está se fazendo agora, uma profusão inacreditável de produtos. E essa profusão de produtos, Pedro, ele não está só na prateleira, né? como eu fiz aqui aquele introito. Ele está no Google. E aí eu faço uma pergunta, só para encerrar, juro por Deus, porque a gente está quase terminando. E aí eu quero que o Pedro dê a conotação dele e o Zé Carlos também, para a gente fechar com o pedido vênia ao André e à Ana. Se quiserem falar, não há problema, eu não vou cortar a palavra, mas a gente está acabando o tempo. Eu boto assim, considerando que o Google obtém mais de 100 bilhões de pesquisas por mês. 2. A sua estratégia de ranqueamento é adotada por 69,3% das empresas brasileiras. E o Google processa, em média, mais de 40 milhões de consultas de pesquisa a cada segundo, traduzindo mais de 3,5 bilhões de pesquisas diárias e 1,2 trilhões de pesquisas anuais em todo o mundo. Olha isso. Olha o tamanho disso. Todo mundo sabe. Mas quando a gente começa a falar em bilhão, 1,2 trilhões de pesquisas anuais em todo o mundo. 40 milhões de pesquisas. Eu pergunto, Pedro, professor Pedro, como articular de forma minimamente equânime a exibição de resultado de pesquisa, evitando-se a sobreposição ou a superexposição de determinadas marcas em detrimento de outras? Excelente questão. Eu vejo 2 pontos de maneira muito objetiva e importante a considerar sobre a googlização do mercado. Tem, inclusive, um livro muito bom escrito por um autor estadunidense que é chamado A Googlização de Tudo. É muito interessante. Ele fala especificamente sobre o movimento de aglutinação do poder econômico em cima da Google. A Google, ela é, ao contrário do que a gente pensa, é uma sociedade empresária de publicidade.
A receita dela é uma receita de publicidade. Ela permite que nós façamos buscas, ela coleta os nossos dados sensíveis e ela, de certa maneira, influencia, condiciona e, às vezes, até determina posições do mercado. Do seu ponto de vista de poder econômico, me parece que o correto seriam os CADs mundo afora começarem a cogitar cisões mandatórias para que pudéssemos ter concorrência no mercado da publicidade na internet. Então, hoje em dia, quem acessava KD há 20 anos atrás, ou Yahoo, provavelmente, ou hoje em dia o Bing, é uma parcela muito pequena da população. Então, do seu ponto de vista do antitrust, acho que a gente precisa começar um debate, como autoridades antitrust estadunidenses estão fazendo, para grandes companhias. Isso é um ponto. Do seu ponto de vista do mercado relevante, a depender do tipo de produto ou serviço, então vou dar um exemplo, programas de computador, teor audiovisual, o requisito da territorialidade está sendo acabado. Então, se pela teoria da concorrência desleal clássica eu preciso ter a idêntica territorialidade para falar em disputa de clientela, para mercado audiovisual eu posso ter um exibidor em Kuala Lumpur e outro no México atacando o mercado brasileiro. Então, sobre esse ponto de vista, tudo que é cibernético, é imaterial e que está além de delimitações territoriais, está botando em xeque o requisito do mercado relevante do ponto de vista da territorialidade geográfica. Agora, sobre a questão da publicidade, o problema do Google ser apenas um agente econômico que consegue absolutamente matar o conhecimento da maioria das pessoas que não clica na segunda página do Google, torna ele quase como uma arrecadação, quase como um ente tributante. Se você não paga ao Google para ser exibido entre as 10 primeiras opções, a maioria dos clientes em relações fungíveis não vai ter paciência de fazer buscas. Então, o que a gente está vendo é um crescimento tão grande, uma megalomania, uma hipertrofia de um agente econômico que reina sozinho, tecnicamente num monopólio, que vai gerando distorções do mercado para aqueles agentes econômicos que têm menos capital destinado à publicidade. Então, se antigamente qualidade superava capital, do ponto de vista do boca na boca, isso hoje é um passado. Então, Marcelo, eu vejo 3 preocupações. A primeira preocupação antitrust, a segunda preocupação no mercado relevante e a terceira é que temos um verdadeiro ente tributante que torna incógnitos ou renomados aqueles que o remuneram. Então, eu tenho uma distorção mercantil. Eram só as minhas colocações. Professor Zé Carlos, quer dizer, dentro desse contexto, e a Vossa Excelência tem também para responder, eu pergunto assim, como é que fica a problemática da pouca ou nenhuma competitividade dos pequenos empreendedores diante de aplicativos de compra rápida de refeições, as famosas unicórnios, seleto grupo de startups avaliadas em mais de $1 bilhão? Pergunto, qual é o papel dos órgãos de defesa da concorrência na gestão da relação entre os pequenos empreendedores e os aplicativos de compra de refeições rápidas? Existe forma de se reprimir esse dumping, né? Ou a gestão prévia de preços, mantendo-se alguma margem de lucros aos parceiros desses aplicativos? Na verdade, até essa sua questão ela é um complemento à questão anterior que foi, de alguma forma, respondida pelo Pedro. Eu falaria o seguinte, o aspecto principal é o Estado, através das instituições democráticas, dentre elas o CAD, fazer o monitoramento. E você tem que ter um monitoramento efetivo das instituições e, logicamente, você tem que ter uma lei eficaz e, principalmente, um judiciário que funcione, como é o nosso caso. Entendeu? Um judiciário forte que permita a todos aqueles que se sentirem os seus direitos violados, né, e você poder ir no judiciário e poder alegar abusos, indenizações, e com isso você vai estabelecendo definindo as cercas, né, dos direitos de cada um. Agora, a questão do monitoramento, e aí eu boto o papel do CAD, ele é fundamental. Entendeu? Fundamental. Né? Você tem que estar verificando, e o mais importante, verificando o impacto, tanto na concorrência, como o impacto negativo que essas grandes instituições têm nas pequenas, relacionadas que restringam elas a lançar produtos ao consumidor,
tá? E fazer a sua disponibilização. Eu iria por esse lado. Tá, então só para fechar, vou fazer uma perguntinha, Ana. Ana, você que além de tudo que eu falei é uma dona de casa, e eu também sou, e também não é porque você é mulher que eu estou fazendo essa pergunta, porque eu também vou ao supermercado. Vamos lá, um item, André, também você vai. Um item, André, chamado detergente. Você viu a quantidade de detergente que tem nas prateleiras e fora das prateleiras, isto é, na internet? São centenas de marcas. Vai confundir em algum determinado momento? Vai. Mas eu pergunto, isso tem solução? Será que a gente não está a exigir um formalismo muito grande, principalmente na questão visual, que o André trouxe agora do chocolate que ele comprou? Será que a gente não tem que dar um passo a mais na interpretação desse tema, principalmente dirigir essa pergunta aos advogados e aos magistrados? Sem dúvida, presidente. A gente vive num momento de multiplicidade absurda de produtos. Eu até já adianto aqui que na minha casa quem faz supermercado é o meu marido, porque se eu for lá, eu vou à bancarrota, porque são tão bonitas as embalagens que dá vontade de comprar tudo. Mas você sabe, presidente, que eu fui advogada de um caso justamente sobre detergente. Eu fui contratada para sustentar no STJ de um detergente. Eu não sabia. Isso é muito antigo, nem teria como saber, isso tem mais de 10 anos. Mas eram 2 detergentes muito famosos, um deles muito famoso, e o outro fez uma embalagem exatamente, mesmas cores, assim, altamente igual. E aí ficou se discutindo concorrência desleal e tal. E aí cada ministro votou de um jeito, né? Aí a ministra Nancy, eu me lembro desse julgamento, ela dizia assim, mas se fosse eu pegava achando que era o outro. Eu falei, pois é, eu também, até porque eu sou míope, aí eu pegava mesmo. Então, a gente, de fato, sofre com essa grande variedade, essa multiplicidade. E eu acho, desembargador, que o papel, nesse caso, não tem como deixar de ser do Poder Judiciário, de botar limites, mas limites razoáveis. É claro que ninguém é dono da cor azul, verde ou roxa, né? Evidentemente. A gente tem que também limitar os abusos, porque é óbvio que ninguém é titular nem de uma cor, nem de um nome que seja um nome de uso comum, um nome de um país ou um nome de um animal. Ninguém pode ser dono do nome do país ou do animal. Mas eu acho que não temos como fugir, presidente, do caso a caso e da avaliação judicial, da onde há o abuso, a tentativa, principalmente, de indução do consumidor em erro a pegar o produto. Eu já fui vítima em shampoo, eu não enxergo direito, fui na farmácia, peguei pela cor e não era a marca que eu queria, era igual, mas não era a marca que eu queria. Então, principalmente em razão da defesa do consumidor, é muito importante o judiciário, no caso a caso, balizar o que é ilícito e o que é lícito. Né? Okay. Eu acho que a gente não tem como fugir disso, presidente. Muito bom. Eu quero dar 1 minuto para o André fechar, para se despedir, se for o caso, e o nosso canal está fechando. André, com você, muito obrigado, André. Presidente, só para lembrar que essa situação das coisas parecerem umas coisas outras no Brasil, vai a uma loja e acha que igualzinho a outra que se compra todos os dias os produtos, isso é chamado no Brasil de conjunto imagem, conjunto hífen imagem. Isso é, tecnicamente, um dos casos mais típicos de concorrência desleal. E o que mencionou aqui a doutora Tereza Basílio, talvez seja um caso típico. Lamento que tenha havido tanta divergência no STJ, que esses são os assuntos mais característicos da concorrência desleal. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, André. Muito obrigado ao professor José Carlos, professor Pedro Marcos. Vamos estar em outras lives aqui, outras webinars. A gente está 2 horas já aqui. Você viu como passou rápido, André? 2 horas. Muito rápido. Cabeça de vocês é excelente. Vocês são excelentes. E, Ana, muito obrigado. E nos encontramos, Ana, aí no ciberespaço. Muito obrigado. Eu sou o último a sair da sala porque eu fui convidado.
Um abraço. Ok, muito obrigado. Hein? Boa noite, obrigado a todos. Parabéns a Obrigado. Andes, presidente. Obrigado, Parabéns, André. André. Tchau, André. André, temos que fechar. Um abraço. Fecha aí. Um grande abraço. Eu agradeço, presidente, mais uma vez, e Um abraço. registro aqui a minha satisfação. Um grande abraço. Um abraço.